A Lilian está aqui para conversar com a gente agora ao vivo no programa. Primeiramente, parabenizar a Lilian pela nota, né, por todo o desempenho, por essa repercussão. Lilian, satisfação em recebê-la aqui no nosso estúdio. Muito bom dia. Bom dia, o prazer é meu. Fiquei muito feliz com o convite e vamos lá. Olha, para quem não conhece, quem é Lilian? Fala um pouquinho da tua vida para a gente contextualizar e entrar nessa nota aí, nessa aprovação que você teve com nota máxima na redação do Enem. Então, eu sou professora, né, de redação e linguagens. E assim, desde muito cedo eu sabia o que eu queria. Então, com 6 anos de idade, eu falei para minha mãe, vou ser professora. Então, muito criança, eu lembro até hoje. No início, minha mãe não reagiu muito bem, né? Porque minha mãe era professora também. Inclusive, acredito que esse meu desejo veio da inspiração da minha mãe, né? Olhando minha mãe. E aí, eu lembro que eu tava no carro, ela tava dirigindo, ela virou e bateu na minha boca. Falou assim, nunca mais repita isso na sua vida. E assim, minha mãe é do interior, sertão, aí ela sonhava em ter os 4 filhos médicos. Então, assim, pra ela era inadmissível ter uma filha professora como ela, que era frustrada, né? E aí eu abafei aquele sonho e fiquei dizendo que ia fazer medicina, mas eu nunca quis medicina, sabe? Nunca foi meu sonho. Não se identificava? Não, de jeito nenhum. E aí, quando chegou no meu primeiro ano do ensino médio, eu tive uma professora de redação que ela fez um teste vocacional. E aí, no teste vocacional era muito claro, eu nasci para isso, sabe? É vocação mesmo, eu nasci para ser professora, não faria, não seria outra coisa. E aí, eu decidi enfrentar a minha mãe, né? Eu lembro que na época ela tinha um salão de beleza, e aí eu já cheguei, eu disse, ela tava escovando o cabelo da mulher, eu disse, agora, né? Que ou ela queima a cabeça da mulher, ela me queima com esse secador. E aí eu disse muito rápido, porque eu tinha muito medo da reação dela, né? Eu disse, mãe, vou fazer letras. Aí ela olhou pra mim, vou fazer letras. Aí ela disse, depois a gente conversa. E aí eu fiquei naquela tensão, aquela angústia no quarto esperando minha mãe. Quando ela chegou, aí começou a briga, né? Ela ficou muito chateada, disse que eu não ia fazer. Você vai fazer medicina? Eu disse, não vou, eu quero fazer letras, é o meu sonho, é a minha vida e é isso que eu vou fazer. Minha mãe passou ainda uma semana sem falar comigo, assim, só me dando gelo. Era só bom dia, bom dia. E a gente sempre foi muito próxima, a gente conversava. Era um sofrimento duplo, né? E aí, foi uma semana. Quando ela viu que eu não ia ceder, que realmente eu estava muito decidida, aí ela seguiu. E veja como é as coisas. Hoje, a minha mãe é a pessoa assim que mais me apoia profissionalmente, sabe? Tá orgulhosa de você. Não só hoje pelo resultado, mas desde que eu comecei a ser professora, que ela viu a minha realização, ela disse, não, tá certo. E hoje minha mãe aconselha outras mães a deixar os filhos fazerem o que querem, o que gostam. Porque quando você faz o que gosta, não tem como ser diferente, né? Você faz com amor e você cresce naturalmente, né? Quem faz o que gosta não trabalha, né? Isso, exatamente. E assim, eu digo assim, a aula pra mim é um tipo de terapia. Às vezes eu tô ali, tô meio triste naquele dia, entrei na sala de aula, quando eu saio eu já tô leve, feliz. Então assim, eu amo realmente o que eu faço. E aí minha mãe, ela conhecia Fernandinho Beltrão, né, que inclusive eu quero agradecer muito a ele, porque a minha história, tudo que eu construí, o que eu cresci, a minha experiência profissional veio desse cara, assim, que eu sou muito, muito, muito fã. É uma das pessoas mais incríveis, mais admiráveis, assim, que eu já conheci, sabe? Um homem muito humano, muito profissional e genial. Fernandinho, assim, ele é gênio, realmente. E aí ele me deu a oportunidade de ser monitora voluntária, só que ele é aquele cara que testa muito a gente. E aí ele me deixou lá, olha, quer ficar no meu curso, fica aqui. Mas ele nunca me apresentou como monitora de redação, ele nunca me colocou lá, gente, essa é a monitora. Não, ele me deixou lá para eu me virar e ver o que é que eu conseguia fazer. E aí eu ia pegando o aluno, corrigindo, e aí o boca a boca ia falando, aquela corretora é muito boa, vai lá, corrige com ela é detalhista. E aí eu consegui crescer. E aí quando ele viu, aí ele me contratou como estagiária. Então eu fiquei como estagiária. Já subiu a patente, né? Isso, exatamente. Aí depois ele me contratou como professora. Quando eu me formei, fiquei como professora.
E aí toda a minha experiência foi criada realmente lá, e foi quando eu me encantei com esse mundo de cursinho, de Enem, e é onde eu me identifico. Lilian, e o fato de você se colocar na posição de o capitão espelho da tropa? Porque quando você vai para a prova, né, para provar os seus alunos do seu cursinho, que há sim a condição de tirar uma nota boa, com as técnicas, com toda a situação que você passa para eles, você foi naquela de que eu sou o capitão e eu sou o espelho da tropa, e vocês vão ver que nós temos a condição de fazer. Sim, Fala desse sim. desafio aí. É assim, os alunos, né, às vezes falam assim, é muito difícil, não é possível, né? E aí eu queria mostrar que se eles fizessem tudo o que eu digo que é para ser feito, dá certo, não tem como ser diferente, né? Agora eu gosto de dizer que não é uma fórmula pronta, não é uma mágica. Tem gente que gosta da facilidade, me dá o texto, me dá o segredo, não é assim, né? Todo aluno que tira nota alta é mérito do aluno, né? Da dedicação dele, da construção dele ao longo do ano, né? Então, assim, eu aceitei o desafio, né? Eu aceitei realmente sabendo dos riscos, mas eu não achava que você se propôs esse desafio. Isso, exatamente. Eu não tiraria, eu sabia que eu não iria tirar, fazendo o que eu estava fazendo, eu não tiraria menos de 900, sabe? É algo que eu realmente garanto que o método, ele garante que você não tire menos de 900. Agora, só para refrescar a cabeça do ouvinte, o título da redação te ajudou? Fala do título aí da redação, do que você conseguiu expressar. Eu achei assim que facilitou muito, né? Foi um tema que faz parte do meu dia a dia, faz parte do dia a dia da maioria das mulheres. Então, assim, eu me identifiquei muito. Eu cresci num lar muito tradicional, então minha família... Qual foi o tema da redação? Era muito machista. Era sobre os desafios... Você tá com ele aí que agora deixa eu ver se eu consigo baixar o recorte todo, não vou lembrar. Mas vamos lá, segue aí na tua fala. Um meio muito machista. E lá em casa eu lembro que era assim, quando meu pai estava em casa, a gente jantava, todo mundo na mesa, tinha que pôr a mesa, e quando não tava, cada um se servia, e eu ficava, mas por que isso? Por que que, por exemplo, a gente vai numa casa de praia, as mulheres ficam cuidando do almoço, ficam cuidando da comida, e os homens ficam se divertindo na praia, bebendo, jogando dominó. Então, eu sempre fui muito de questionar, né, essa estrutura em que prioriza sempre os homens, né, as mulheres que cuidam sempre, as mulheres responsáveis pelo cuidado dos filhos. Isso é o dia a dia, né? É o dia a dia. Embora eu tenha um marido extremamente participativo, assim, ele é um paizão, ele realmente cumpre com o papel dele de cuidar também, mas de toda maneira o cuidado sempre é maior, né, ainda em relação às mulheres, realmente. Não tem como mudar de uma hora para outra se é estrutural. O tema da redação, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Isso, exatamente. Isso. Então, pronto, eu falei um pouco do machismo, né? Falei sobre essa estrutura realmente. Eu trouxe, por exemplo, a realidade das amas de leite na época da escravidão, quando a gente tem ali as mulheres que eram responsáveis realmente por esse cuidado, essa cultura que fica ainda de que a mulher que cuida do filho, né? Que vem, por exemplo, quando a gente vê os brinquedos, né? A menina é responsável pela boneca, a menina não pode brincar de boneca, né? Mas se ele for pai, o mínimo que ele tem que saber fazer é pegar uma criança no colo, né? Ele tem que saber. E hoje a estrutura realmente está sendo modificada, remodelada. Do mesmo jeito que as mulheres hoje, elas assumiram também um posto de trabalho, inclusive conseguem fazer com muita dedicação e maestria, só que essas mulheres, quando elas voltam para casa, elas ainda ficam responsáveis pelos afazeres de casa, o cuidado da casa e o cuidado dos filhos. Dupla né? jornada, né? Exatamente. Na verdade, tem alguns casos que é até tripla jornada, né? Não é fácil. Ô Lilian, mas aí vamos falar do impacto na sua vida profissional. Você está famosa agora depois dessa nota do Enem, a mídia tem lhe procurado, o número de seguidores aumentaram. Fala aí da realidade pós S1000.
Gente, eu tô ficando doida. Eu disse assim, a minha mãe disse, mãe, eu não tô dando conta, né? Porque assim, são muitas mensagens, as mensagens estão se perdendo, não tô conseguindo acompanhar, responder as pessoas. Então assim, eu tô com o meu WhatsApp agora, quando eu olhei agora eu já tava em 600 mensagens, assim, não lidas, pra eu ainda ler, responder. Então eu vou precisar de uma pessoa pra me ajudar em relação a isso. Meu Instagram, eu tinha 2.000 seguidores, já tá em quase 8.000. Então, assim, tudo muito rápido, né? Eu não imaginava que teria uma repercussão tão grande. Porque quando tempestade de coisas boas, né? Foi só coisa boa. E assim, muitas propostas, começaram a aparecer propostas, gente, trabalho. de todo lugar, sim, de trabalho. O mercado se abriu, né? O mercado se abriu, exatamente. Agora, esse cursinho que você aplica é de forma online, é de forma presencial? De forma online. Mas assim, pela demanda, eu ainda não consegui, eu ainda estou projetando o que é que eu vou fazer. Então, eu ainda não sei se eu vou abrir um presencial, se aqui em Carpina, se em Recife, se eu vou manter o online. Ou nos dois, né? Estou ainda pensando, né, o que é que eu vou fazer. Provavelmente vou precisar de uma equipe comigo para estar realmente me ajudando nisso aí, porque senão eu não vou dar conta da demanda que está realmente aparecendo. E você tem que trabalhar com muita inteligência, eu sei que você é inteligente, porque o cavalo está passando selado. Isso. O cavalo está passando selado, Isso. Seu nome está aí na boca de todo mundo, os pais estão, cadê aquela professora que tirou nota 1000 no Enem? Quero botar meu filho para estudar com ela, Quem é essa professora? Onde é que ela ensina, onde é que ela trabalha? A procura está enorme. Isso, assim, é muita mensagem realmente de pais, principalmente de pais realmente querendo saber do curso, quanto como acha. E aí eu tô tentando realmente pensar, porque eu não quero errar na estratégia. Vamos fazer o seguinte, quando você tiver com tudo organizado, você vem aqui no programa para passar para a gente passa para todo mundo. Combinado, tá combinado, que é justamente isso. Eu não quero fazer uma coisa na emoção, eu quero racionalizar o que eu preciso fazer, né? Então, as pessoas estão muito ansiosas, mas também eu peço um pouco de paciência, porque eu não esperava essa repercussão. E aí, realmente, eu vou ter que planejar, reorganizar, né, o caminho. Você já esperava uma nota boa, né, Lília? Já esperava uma nota boa, né? Mas se eu tivesse tirado, por exemplo, 980, não teria uma repercussão de 1.000, não é? 1.000 é 1.000, então, né? A gente tem vários professores, inclusive, que fazem a prova também todo ano, só que o 1.000 não é tão fácil de se tirar. Entendeu? Então, o 980 não teria o mesmo impacto. Então, o 1.000 é diferente realmente. Você só fez a redação no Enem ou fez as outras avaliações também? Não, eu só fiz o primeiro dia, né? Mas eu não fiz realmente. Eu chutei o que tinha lá pra chutar e fiz realmente só a redação e fui embora. Seu foco era isso? Então. Era a redação. Eu queria testar realmente o método. Teve gente que fez assim, vai fazer medicina com 1.000, gente, não é assim, né? Eu nem fiz o segundo dia e eu não faria medicina, como eu já disse. Não faria, não né? É sua praia, então, né? Não é mesmo. E assim, eu já tinha tirado 1.000, né? Eu tinha tirado 1.000 no meu terceiro ano do ensino médio. 2011 foi? Foi 2011. Eu nem cursava letras ainda, inclusive o pessoal comentando, o método dela é ser professora, fazer a prova e tirar então, 1.000. No caso aí você já é 2.000, né? Já foram 2.000, pois é. José Mailson. Pois só necessariamente assim, falar um pouquinho do que puder falar, né, do que é mais fácil de compreensão, de como funciona o método, né? A gente falou bastante da tua nota, a gente falou bastante do feito, mas o que é que o método tem de diferente, assim, para quem está acompanhando a gente? Como é que é a aplicabilidade desse método que ele já prova que tem sucesso? Sim, é assim. E outro detalhe, só para ilustrar a fala do Mailson, ele falando do método, os seus alunos, eles conseguiram também tirar uma nota boa? Olha, todos os alunos do meu curso tiraram 900 mais. A nota mais baixa que a gente teve foi 920. Quer dizer assim, só ela tirou nota boa e os alunos? Não, né? 920, 940, 960, 980. Então, assim, a gente... Tá satisfeita com eles? Muito, inclusive, eu fui ver a minha nota, era o quê? 7 horas da noite. Eu demorei muito de ver a minha nota, tanto é que o pessoal... E o segundo 1.000? De quem foi o segundo 1.000? Ninguém sabia, porque eu demorei pra ver a minha nota. Você tava focado nos alunos? Nos alunos. Quando é o que eu digo a eles, quando eles se matriculam no curso, o sonho deles vira o meu sonho. Então, eu me proponho realmente a ajudar. Então,
eu entendo que ali é uma vida, é um vestibulando. A vida de vestibulando é muito difícil. Aí entra a empatia, né? Muito difícil. Então entra aí a questão da cobrança social, da autocobrança, a rotina que é muito pesada, a incerteza do futuro, entendeu? Então, eu entendo a seriedade do meu trabalho, né? Eu vivenciei por muitos anos isso, desde que eu entrei na faculdade, que eu estou inserida no cursinho. Então, eu entendo essa realidade de perto. Mas a pergunta de Maílson que eu acabei atrapalhando, né? Sim, o método. Vamos lá. A dificuldade maior dos alunos, geralmente, né? Quando eu falo dos alunos, é o aluno que já tem uma base boa em redação. Geralmente, ele tem muita dificuldade na C1, que é a parte de gramática, e a C3, que é a parte de argumentação. Então, eu vejo alunos que eles até argumentam, mas eles ainda ficam com aquela argumentação superficial. Então, a sacada do método foi identificar uma estratégia para conseguir obrigar os alunos a argumentar. Então, na estrutura do meu desenvolvimento, eu coloquei um tópico que geralmente os professores não colocam, que obriga o aluno a justificar, a argumentar. E aí o método, ele é redação autoexplicativa, o nome é esse, método RA, o método da redação autoexplicativa, que é a ideia da redação que ela se explica por si só. Então, a sua redação ela tem que ser tão completa que quem for ler aquela redação, mesmo que seja o mais leigo sobre o assunto, ele vai entender perfeitamente. Ela vai deixar a mensagem. Isso, exatamente. É assim, é como um professor que consegue dar aula muito boa para qualquer aluno, mesmo que o aluno ele seja da estaca zero. Que inclusive eu gosto de trabalhar isso na minha aula. A minha aula, eu gosto de dar o conteúdo como se o aluno ele não soubesse de absolutamente nada daquele assunto. Porque se eu vou começar dando como se ele tivesse uma base, eu prejudico aqueles que não têm a base. E aí a redação ela tem que ser feita como se quem não soubesse ficasse realmente ali entendido, compreende toda a mensagem daquela redação. E essa fórmula de ler bastante facilita? De ler com certeza facilita para tudo na vida, né? Mas assim, só a leitura por si só não adianta. Eu tenho alunos que leem muito, mas eles chegam super perdidos. Porque não é só o que você lê, mas também é o que você lê, como você aplica aquilo dali. Agora, é claro que a leitura facilita, porque aumenta o seu repertório vocabular, né? Então, o seu nível de linguagem é maior. Mas veja, a avaliação do nível da linguagem é só um percentual de uma competência. É muito pouco. A gente, para tirar a nota alta, precisa dominar 5 competências. Então, em cada competência ainda tem subdivisões. Entende? Então é algo muito mais complexo do que só ler. Quem fala isso é porque não entende, né? Não tá no universo inserido realmente. E a redação pesa na prova do Enem? Muito, muito. Olha, redação e matemática, se você quiser assim se destacar, você precisa se dedicar a essas duas coisas. Redação e matemática, não tem pra onde, né? E redação é a que pode realmente alavancar a nota do aluno, né? Ok, Maílson, mais alguma pergunta? Lilian, a gente fica satisfeito com a sua presença aqui no programa. Espero que você volte quando organizar a cabeça aí, porque bombardeada de coisas boas. Suas fotos hoje estão circulando nos jornais em todo o estado, né, nos blogs, em várias plataformas. A gente quer agradecer e ficamos orgulhosos da sua pessoa. Você é pernambucana, natural do Recife, mas está residindo em Carpina. Isso, arrumei um carpinense, né? Me apaixonei pelo homem e aí tô aqui em Carpina. Talvez volte para Recife, né? Tô vendo, como eu disse, ainda tô planejando. Volte profissionalmente, né? O que é que eu vou fazer, mas vamos lá, estamos aqui se organizando. Sucesso, parabéns, tudo de bom. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo.